Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje vamos passar já para o docinho da semana e hoje eu vou admitir que estou feliz porque é exatamente este o docinho que eu gosto, percebem? Que é um geladinho sanduíche. Nada Quem de não ovos, ama? nada de coisas do género, né? Eu sou sincera que por minha escolha tinha vindo aquela sanduíche de filipinos, É isso, pois que eu acho que esse é o meu gelado favorito sempre, mas está esgotado. Haveremos de trazer esse ao podcast. Está sempre esgotado. Sim, mas eventualmente algum dia há de haver, né? Portanto, já conseguimos comprar uma ou duas vezes. Duas vezes. Duas vezes? Vamos passar então porque isto vai derreter. Tchim, tchim. Sim, sim. Ahm, Dizer também que não vamos provar isto pela primeira vez. Costumamos comprar estes gelados algumas vezes, mas decidimos trazer porque é sempre bacana e estamos no verão. Sim. Eu sou sincera que eu não gosto muito de Magnus. Sou muito mais time cornetos. Mas o Magno sanduíche e tipo estes assim mini, eu amo. E obviamente acho que podemos concordar que se começa a comer este gelado de cima para baixo, Sim. a parte de baixo é sanduíche. A parte melhor é da bolacha, estamos de acordo, não é? Eu te pergunto o que é que achaste, porque já comeste este gelado montes e montes de vezes, mas... Mas temos de dar uma avaliação na mesma. Pois. O gelado é bom porque refresca, é verão, faz todo o sentido, mas ao mesmo tempo, para trazer aqui para o podcast, é um bocado chato porque eu estou a comer e já estou com aquela ansiedade de tenho que comer rápido, que isto já me está a derreter nas mãos e acaba por... Não sei se sentes, Mas sabes que... acaba por ser uma experiência um bocado chata. Mas o gelado estava a derreter porque nós acabámos de o comprar. E ele não teve quase no congelador, ou seja, ele derreteu. Mas ele estava lá na arca. Ele derreteu no caminho, não é? Pois, sim. Se estivesse na arca, tivesse estirado, ele não derretia assim tão rápido. Sim. Ele estava tipo meio mole, então era do género, ou aspiramos o gelado agora, ou então já fica aqui uma papa. O que acaba por condicionar, né? Aqui um nestum de sanduíche de mago. Mas, sim, é bacana. Dou para aí um 4.1. Eu dou um 4 também. Eu adoro este geladinho, mas sou sincera que este em específico não é o meu preferido. Sim, mas o meu Aqueles favorito filipinos. é o de Filipino. Aí. Por favor, se ainda não experimentaram o Magno de... Não é Magno, na verdade. É da mesma marca? É da Olá. Então o Magno é da lá. Sim, mas aquele não é magro. É só... Pá, sanduíche de filipino. Aí é qualquer coisa incrível. Já experimentámos o da Kinder Bueno, não é assim tão... Se a Olá ou a Filipinos nos quiser patrocinar, nós comemos um daqueles todos os episódios. Todos. Não, mas fora de brincadeiras, o de filipino é mesmo incrível. Corneto não é assim tão bom. Corneto não. E o de Kinder Bueno também não. Mas isso já não tem nada a ver, né? É bom e uma coisa também que eu gosto é estes gelados são mini. Eu gosto muito do gelado mini porque isto vai muito de acordo com a nossa filosofia, posso falar pelos dois, que é provoca-te o comer mais intuitivo. Porque repara, tu comes uma determinada porção, se tu sentires necessidade, podes ir buscar o segundo mini. O que é que acontece no primeiro? Quer tu queiras a quantidade, aquela quantidade toda, quer tu não queiras, a verdade é que 99,9% das vezes vais comer. Então, este aqui é mais a puxar o lado da consciência, no sentido de presença, de conexão com os sinais internos, e menos o piloto automático. Vou comer este lado porque é o tamanho dele. E aqui não. Aqui, como é mais pequeno, Sim. tu até podes comer 3, mas vai ser de forma muito mais consciente. Mas Se sabes... comeres um gigante, tu não estás a... Podes estar, mas em princípio não estás a comer de forma consciente. Estás a comer porque é assim, é o tamanho dele. Concordas com o que eu estou a dizer? Nós até falámos sobre isto, nós até recebemos um comentário no vídeo dos alimentos light e magros, exatamente a perguntar sobre isto. E fui eu que respondi. O que eu disse foi exatamente que se a intenção for por trás de comer os mini, não for só vou comer os mini para não comer o grande e tu ficares satisfeita com aquela quantidade, é ótimo. Agora, se não te permitires num dia em que te apeteça se calhar um grande, mas o que tens em casa é os mini, comer 2, se calhar já há ali alguma cultura da dieta por trás desse tipo de pensamento. Sim, a intenção e o contexto têm sempre um grande impacto. Sim. Mas concordas, se a pessoa desconstruir essas crenças em relação à mentalidade de dieta, estas versões mini podem ser uma excelente ferramenta para comeres
de acordo com os teus sinais internos. Porque é mais fácil. É um bocadinho como servir pequenas quantidades ou em vez de encheres o prato todo, se encheres o prato todo, é mais desafiante comeres de acordo com os sinais. Vais comer porque é o que estava no prato. Sim. Podemos introduzir então o tema Acho que de com hoje? isto podemos passar para o nosso É que este não é o episódio. tema, ok? Isto são as entradas, isto é o couvert. Hoje eu acho que é um tema bonito, que vamos falar de 10 formas de ser mais saudável que não têm nada a ver com dieta, muito pelo contrário. E nós tivemos a ideia deste episódio exatamente porque eu sinto isto em alturas específicas e sinto que setembro, que é quando este episódio vai sair, não é? Nós agora estamos em agosto, mas vai sair em setembro. Sinto que setembro é uma altura em que isto acontece muito, que é alturas específicas que soam a recomeço, como início do ano, setembro, e acho que é isso. Início do ano. As pessoas quase que criam objetivos como se a partir dali elas se fossem tornar pessoas diferentes. E muitas vezes são expectativas um bocado irrealistas e um dos objetivos é ser mais saudável. E quando eu vejo pessoas colocarem esse tipo de objetivos, se reparares, o ser mais saudável, do ponto nós sabemos que a saúde nós não podemos controlá-la, nós não escolhemos a nossa saúde. Existem alguns pontos que nós podemos modificar, existem outros que não são modificáveis. E quando as pessoas têm este tipo de discurso de a partir de agora eu vou ser mais saudável, o que as pessoas referem é vão fazer muitas vezes uma dieta, um plano alimentar, Vão querer perder peso. vão entrar na linha ou vão perder peso e vão fazer exercício físico. E nunca se pensa na saúde de uma forma mais ampla. Parece que a saúde é só aquilo. Não sentes isso? Sim. Aliás, porque as pessoas, repara, as pessoas não sabem exatamente a definição de saúde, nem têm que saber. Simplesmente elas têm uma representação interna do que é que significa a saúde dentro delas e expressam-se dessa forma. Se calhar podemos começar por explicar aqui o conceito de saúde para estarmos todos na mesma página. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um bem-estar completo físico, emocional e social. E o que é que acontece? No nosso dia-a-dia, normalmente associamos a saúde a um bem-estar simplesmente físico, ou a resultados estéticos físicos, ou a comportamentos relacionados à componente, à esfera física. E deixamos completamente de lado toda a componente emocional e toda a componente social. Ou seja, estamos a olhar para a saúde, de forma geral, pela rama. Estamos a olhar de uma forma nada holística. E eu acho que isto ajuda a perceber o porquê que a saúde é assim tão mal interpretada ou interpretada de forma redutora. Porque tem 3 esferas e estamos a focar apenas numa. Saúde, perda de peso, saúde, resultados estéticos, saúde, bem-estar físico. E eu nem acho que possas honestamente dizer que a saúde física é a perda de peso, percebes? Eu acho que isso é a ideia que as pessoas têm, mas não acho que isso seja a realidade. Eu acho que saúde física é muito mais do que a perda de peso. E muitas vezes a perda de peso, apesar de as pessoas associarem isso a um autocuidado, ou fazer uma dieta, etc., muitas vezes tu estás a ficar menos saudável. Mas sim, isso agarrando naquilo que estavas a dizer, concordo que se olha muito pela rama e é sempre o básico, é sempre o básico que eu nem considero básico, porque às vezes o básico bem feito é o suficiente, mas eu nem considero básico no sentido em que se pensa só na alimentação e na atividade física, muitas vezes de uma maneira muito pouco saudável, mas sem essa consciência, e nunca se pensa que, por exemplo, sair de um emprego que está a ser tóxico para ti é um sinal de estares a cuidar mais da tua saúde, passar mais tempo com a família é um sinal de estares a cuidar da tua saúde, subscreveres um seguro de saúde para teres melhor acesso a cuidados de saúde é um sinal de estares a cuidar mais da tua saúde, mas ninguém pensa nisto. Esses são só exemplos, mas para dizer que muitas vezes pensamos automaticamente em determinados comportamentos que, se formos a ver no final, se calhar nem estávamos a cuidar assim tanto da nossa saúde. E o tema deste episódio são exatamente, na nossa perspectiva, e são comportamentos, atitudes que nos fizeram sentido aos dois quando estávamos a programar este episódio, trazer 10 formas pelas quais nós podemos passar a cuidar mais da nossa saúde se as colocarmos em prática, que nada estão relacionadas com a perda de peso ou dietas ou o que seja. Certo. Queria só também retificar aquilo que estavas a mencionar, que é, eu não estava a dizer que o peso
está diretamente relacionado com a saúde. Eu estava a dizer que essa é uma ligação direta que as pessoas, as que têm menos conhecimento porque não trabalham na área da saúde, fazem. Percebes? Sim. É o que eu estava a mencionar. Sim, mas também repara, isso também é compreensível que aconteça porque tu vais muitas vezes ao médico e se tiveres excesso de peso, muitas vezes, mesmo que apareças lá, sei lá, com uma dor de cabeça, tudo é colocado como culpa do peso, percebes? Ou seja, muitas vezes pessoas que têm um corpo maior veem que as suas queixas são diminuídas por conta do seu peso, ou seja, não é investigado mais a fundo muitas queixas que podem ter a ver com o peso ou podem não ter nada a ver com o peso, muitas vezes não têm nada, mas a pessoa quase que é descredibilizada pelo seu corpo, percebes? E acho que podemos então passar para aqui para as 10 atividades que nós... Não são atividades, são comportamentos, acho eu. Comportamento, 10 sim. formas, pronto. De ficares mais saudável que não tem nada a ver com dieta. E o primeiro... Nem com o peso. Sim. E o primeiro é começar a ter um hobby. Às vezes eu pergunto em consulta o que é que a pessoa gosta de fazer nos tempos livres, o que é que a pessoa, quando a pessoa não está a trabalhar, não está a fazer nada, o que é que a pessoa gosta de fazer. E às vezes ouço respostas do género: eu gosto de estar com meus amigos, gosto de caminhar, gosto de ir ao cinema. E parece que muitas vezes as pessoas já têm esta resposta quase automatizada na sua cabeça. E eu pergunto: ok, quando é que foi a última vez que fizeste isso? Não vou ao cinema há 2 anos. Ok, então se calhar o teu hobby não é ir ao cinema, se calhar não é uma coisa que gostas assim tanto ou que tens priorizado assim tanto. E isto foi um trabalho que eu também fiz, que eu acho que eu era uma pessoa que não tinha hobbies. Até há bem pouco tempo. Eu era uma pessoa que, imagina, nos meus tempos livres, eu fazia, ok, se calhar jantar fora e assim, não sei se pode considerar um hobby, mas... Olha, isso é interessante. Jantar fora pode ser considerado um hobby. Imagina, isso eu sempre Eu acho que quis pode, fazer. porque repara, é uma experiência. Tu concordas, não vamos jantar fora porque temos fome, porque podemos comer em casa. Nós queremos procurar uma experiência, um ambiente, explorar sabores que se calhar em casa não consegues, porque pronto, não és profissional de cozinha, nem eu, nem tu, nem a maioria da população. Então tu vais à procura de algo que não tem a ver com a necessidade de fome. Ou de saciedade, depende. Mas eu acho que quando penso em hobby, eu acho que penso mais em atividades que me fazem... Eu estou a fazer e de repente estou quase num estado de meditação a fazer aquilo, percebes? Mas não necessariamente tem que ser isso. Mas eu acho que associo mais a isso. E, por exemplo, eu comecei a fazer cerâmica o ano passado e eu acho que é muito esse tipo de atividade que eu associo um hobby. Por acaso eu ando tenho andado um bocado desleixada, mas vou voltar. Para ti, um hobby tem que envolver atenção plena, no fundo, é isso que estás a dizer? Imagina, não necessariamente, mas ao mesmo tempo sinto que estou tão dispersa na maior parte do meu tempo e sempre a ver aqui, coisas ali, e sempre estar de um lado, exato, a ser tão estimulada tanto tempo que acho que se calhar esse tempo que eu queria dedicar a um hobby identifico-me mais para mim ser com menos estímulos e ali focada a fazer uma coisa específica e mais concentrada e não estar a pensar em nada, percebes? Interessante. Sim, eu de alguma forma também penso dessa forma. Os meus hobbies, o meu hobby principal eu acho que é a caminhada. E de alguma forma, nem sempre, porque eu tenho 2 dinâmicas de caminhada. A primeira, estou a olhar, por exemplo, para o Jaime e estou só focado no momento, no privilégio que é poder ter um cão, porque é um privilégio, se faz ver, um gato ou o que seja. O privilégio que é podermos estar conectados com a natureza e com partes integrantes da natureza. Qual é a segunda dinâmica de caminhada? É estar a consumir conteúdo. Por exemplo, estou a ouvir um podcast e aí se calhar já não estou... Quer dizer, se calhar a atenção plena está depositada no podcast que eu estou a ouvir. Mas nem estou bem a ver o caminho que eu estou a fazer, percebes? As pernas estão a andar sozinhas. Acho que é diferente. Por exemplo, imagina, a minha dinâmica de ouvir podcast ou é no ginásio ou é em casa, fazer tarefas. Imagina, arrumar coisas, etc. E eu sinto que ao ouvir podcast eu não estou com atenção plena a fazer aquilo que estou a fazer, percebes?
estou meio que a ser estimulada também de alguma forma. Mas é o que eu estava a dizer, no fundo. Sim, é isso. Mas repara, Não acho que estejas com atenção plena no podcast nem no que estás a fazer. Estás Mas só... eu acho que estou. Não estou é no que estou a fazer. Eu estou completamente atento. Quer dizer, não. Porque os meus sentidos, por exemplo, ok, os estímulos auditivos, estou altamente conectado no podcast. Mas estou a ter estímulos visuais, não é? Sim. Pois, não. Não acaba por não ser atenção plena em nenhuma das partes. Mas tenho essas duas dinâmicas. Uma mais da atenção plena, em que estou realmente ali no momento presente, e outra que estou a consumir conteúdo que eu gosto e a aproveitar o facto de estar a mexer as pernas e a andar. E o segundo ponto é ter momentos de contacto com a natureza, que vai tocar um bocadinho àquilo que estavas a dizer, que pronto, que fazes. Sim. A importância de termos este contacto com a natureza. Se formos ao início, se formos à nossa evolução biológica, vemos que nós somos realmente parte integrante da natureza. Então, a verdade é que nos últimos décadas e no último século, temos-nos afastado cada vez mais da natureza. Então, criarmos de forma intencional momentos com alguma frequência em que estamos conectados com a natureza, por exemplo, em que se tivermos um animal doméstico em que estamos com o nosso cão, com a atenção plena, a mexer nele, a dar-lhe festas, em que estamos no jardim, em que estamos a pisar a relva. Quanto tempo é que nós passamos sem pisar, por exemplo, a relva? Porque agora temos este artifício que é os chinelos, os sapatos, mas isso não vai de acordo com a nossa evolução biológica. Nós nunca tivemos chinelos nem sapatos lá atrás. Então, este hábito ou esta rotina de nos conectarmos com a natureza pode envolver tudo isto. Estar com o meu cão, estar no jardim, pisar a relva, ir à praia se eu gostar de praia, descalçar-me, estar a fazer caminhadas na praia, por exemplo. Então, tudo o que envolva um contacto com as nossas origens, sabe-se que tem muito impacto nos níveis de redução de stress, nos índices de felicidade. Então, é um comportamento que vai contribuir muito para a nossa saúde e bem-estar. Daí ser aqui o nosso segundo ponto. Para mim, este contacto com a natureza, eu acho que estava a pensar enquanto estavas a falar e eu acho que reflete-se muito na água. Eu adoro água. E eu acho que o contacto com a natureza, eu até acho que se eu experimentasse um desporto com água, Ficar fã. Eu ia ficar fã. É uma coisa que eu tenho que experimentar. Porque, por exemplo, ir à praia não é uma coisa que eu adoro no sentido... Eu gosto, mas não adoro ficar um dia inteiro na praia, por exemplo. Isso para mim, eu gosto de ir 2, 3 horas e para mim está bom. Mas ir à praia, para mim, é ir à água, percebes? Estar na água. O Tiago não é assim, então é uma seca. Mas para mim era ficar sempre na água até ficar com os dedos enrugados e os lábios roxos. E ficar a brincar na água como se eu fosse uma criança de 10 anos. Eu odeio ficar com os dedos enrugados, esquece. Sim, eu também não gosto, mas o prazer de estar na água é muito superior a isso. E então eu acho que talvez não, eu não faço com certeza com a frequência se calhar que devia fazer, mas para mim talvez seja isso. Sim. Lá está, isso é completamente adaptável. Cada pessoa tem que, de acordo com o seu autoconhecimento, tem que perceber o que é parecer na natureza. Uma coisa é inegável. Uma pessoa que tenha contacto com a natureza é uma pessoa com tendência à redução de stress e maior felicidade. Se sabemos isto, bora aproveitar. Para uns há de ser praia, para mim é campo. Eu sou um gajo do campo. Eu adoro estar, sei lá, ou numa mata, ou numa quinta com animais. Eu adoro. Sabes, agora fomos de férias e eu estava assim... Ok, aquilo não era uma quinta, mas estava lá um gato e eu estava sempre de volta do gato. Aquilo para mim é estar conectado com a natureza, entendes? Eu sou preciso, abandono uma conversa com pessoas para ir mexer no gato. Não é que eu não gosto das pessoas, eu adoro as pessoas. Mas, pá, é uma tentação muito forte, sabes? Eu sinto que é algo da minha alma, é algo intrínseco a mim, não. Eu tenho que ir ali mexer naquele cão, naquele gato. Pá, é uma cena que eu adoro. Isso para mim é estar conectado com a natureza, é estar com animais, é estar com seres que são puros, sabes? Que não têm filtros, não têm condicionamentos, estão a agir de acordo com a sua essência. Não pensam, isso é maravilhoso. Sim. Eu estar ali conectado com um ser que se mexe, que sente amor, mas que não racionaliza, que não tem
artifícios. Isso é brutal. Para mim isso é estar com a natureza. Mas cada um, quem por exemplo não gosta de animais, está tudo bem. Não devia estar, mas está tudo bem. Arranjem outra forma de estarem conectados. O terceiro em que eu sou péssima é experimentar uma meditação guiada, que eu reconheço que tem muitos benefícios, mas é uma coisa que honestamente ainda não tomei a decisão de investir em energia suficiente para experimentar, mas aquele experimentar de mente aberta, de ok, vou mesmo experimentar isto e vou fazer isto X vezes e depois logo tomo uma decisão se é para mim ou não. Não, eu acho que experimentei para aí 2 vezes ou 3 na vida. Não era para ti. Eu não assumi que não era para mim, eu sei que pode ser para mim, mas é o que eu estou a dizer, eu ainda não tive a capacidade de tornar isso uma prioridade no sentido de experimentar, não é uma prioridade de tornar, de repente agora tenho que meditar todos os dias, mas tornar essa experiência numa prioridade. Então sempre que, por exemplo, às vezes tu meditas, por exemplo, quando acordas, etc., para mim isso é uma desculpa para dormir mais 5 minutos e não me apetece sequer, percebes? Eu prefiro me levantar logo e não me apetece sequer experimentar. Então acho que ainda não tomei realmente a decisão vinda de dentro de ok, vou experimentar fazer isto e depois logo se vê. Mas é algo que à partida faz sentido para ti ou não faz qualquer sentido? Imagina, na teoria sim, mas depois na Não, prática... na prática. Opa, na teoria sim, eu reconheço benefícios e é uma coisa que nós também estudamos. Estão comprovados os benefícios. Estudamos muito, mesmo no nosso trabalho em clínica, mas depois na prática há alguma coisa que não me puxa. Será a dificuldade em lidar com o tédio? Isto não é uma consulta, Tiago. Estavas a tentar chegar a uma conclusão em conjunto. Mas sim, eu acho muito importante a meditação. É algo que comecei... Eu tenho uma péssima memória. Mas é algo que comecei talvez ali, alguns na altura da pandemia, assim com regularidade. Já tinha feito antes, mas assim com regularidade. Foi na altura que comecei as caminhadas, ali quando voltámos do Brasil em 2020. E eu comecei com regularidade. E eu lembro-me, do início, fui com uma mentalidade de olhar para a meditação com uma expectativa de resultados. Mas facilmente percebi que esse não era o propósito da meditação. A meditação, o objetivo da meditação é meditar. E isso pode parecer um bocado estranho, mas não... Porque repara, o mindfulness... Eu acho que isso é um bocado assustador. Não, o mindfulness, a filosofia mindfulness, é sem expectativas e sem julgamento. Se tu já estás a criar uma expectativa ou se já estás a querer um resultado, é como se de alguma forma já estivesses a ir um bocadinho contra a própria filosofia. A ideia de meditar é exatamente isso. E a meditação ensina-nos um conjunto de coisas interessantes. Ensina-nos que devemos ser perseverantes, devemos ter paciência, devemos ser humildes. Do género, eu não posso querer meditar 3 vezes e querer conseguir estar ali com atenção plena durante 10 minutos. Não. Isso é uma construção. Tal como começas uma atividade nova na tua vida, tu não vais querer ser... Mencionaste há bocado o desportos de água. Imagina que é o surf. Tu não vais ser profissional a surfar só porque surfaste 3 vezes. Então, a meditação dá-nos este banho de humildade. Quer dizer, não. Tipo, vais-te distrair milhares de vezes, vais ter que ter a paciência de voltar ao foco em que estavas, porque a nossa mente, imagina, quando fazes uma meditação em que a âncora é a respiração, é o mindfulness. Quando fazes essa meditação, tu sentes a mente a dispersar montes e montes de vezes. Então, o jogo da meditação é tu não perderes a paciência, tu perceberes que isso é normal, perceberes o que é que está a pairar na tua mente, deixares os pensamentos irem e voltares à tua âncora. Sabes? Eu chego a ficar 2, 3, 4 minutos e o que é que aconteceu? É que a minha mente já estava no além, já estava a pensar noutras coisas que não tinham nada a ver. Então, é aceitar isso e regressar, se estiveres a fazer meditação guiada, regressar à voz, às instruções que ele está a dar e vais sentindo as evoluções. Começas, se calhar, por conseguir 2 minutos, 3, depois chega a um ponto já consegues 10, mas
às vezes pensas já evoluíste muito, mas depois levas ali outro banho de humildade e já não estás assim tão avançado como pensas que estava. E tens alguma sugestão de meditações guiadas, por exemplo, para onde as pessoas podem começar? Porque eu não tenho sugestões porque eu não faço, não é? Eu aconselho sempre nas consultas, que é o Alberto Azevedo, até foi a Margarida Beja que me recomendou, e comecei a ouvir as dele no Spotify e esquece, são muito boas. Mas qualquer uma no YouTube que tu te identifiques com a voz... Mas sabes que às vezes, por exemplo, o que eu sinto é que se já existe alguma resistência em começar, se calhar é mais fácil se eu tiver uma recomendação de alguém, por isso é que eu também estava a perguntar. Próximo. Troca conteúdos rápidos por conteúdos longos e isto acaba por ser... E atenção que... Só mencionar que nada disto é uma regra. Por exemplo, meditar, se tu não quiseres, está tudo bem. Mas é uma sugestão nossa e é para que percebas que pode ser útil. Mas se tu não quiseres, há outras formas, ok? Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Claro, são só sugestões. E a próxima é trocar conteúdos rápidos por conteúdos longos. E aqui eu tenho que dizer que eu percebo de onde, isto claramente esta foi escrita pelo Tiago, e eu percebo de onde vem este ponto, porque lá está, com conteúdos rápidos, por exemplo, Reels no Instagram, TikToks, etc. Nós estamos num minuto... A quantidade de conteúdos que nós estamos a absorver é gigante e são demasiados estímulos em muito pouco tempo, mas ao mesmo tempo eu acho que consigo... Eu sinto que o meu algoritmo, eu aprendo com o algoritmo que eu tenho, percebes? Eu percebo que talvez ficar uma noite inteira, como se calhar há pessoas que ficam só no TikTok e de repente passaram 2 horas e tu nem deste pelo tempo passar, não seja positivo, mas ao mesmo tempo não acho que seja sempre uma coisa negativa, percebes o que eu estou a dizer? Mas, por outro lado, às vezes há pessoas que ficam sofrem de ansiedade e depois este tipo de conteúdos acaba por promover muito esse tipo de sensação. É completamente indutor de ansiedade quando tu ali num espaço de 30 minutos tens acesso, sei lá, Dezenas de vídeos. a 90 conteúdos diferentes. E é o outro a cozinhar, é o outro a dar uma narrativa de desenvolvimento pessoal, é o outro, sabes? Mas o que eu estou a querer dizer... É mind-blowing. Sim, o que eu estou a querer dizer é que eu acho que esta retórica de trocar um pelo outro aplica-se, se calhar, a quem passa muito tempo nessa plataforma, percebes? Mas, de repente, não são 10 minutos por dia ou 20 que são prejudiciais. Por outro lado, conteúdos longos, tipo séries, vídeos no YouTube... etc. Se calhar são conteúdos onde nós, lá está, apesar de estarmos a assistir a um conteúdo através de um ecrã, etc., estamos mais ali com atenção plena naquele mesmo conteúdo e também nos ensina um bocado a lidar com, por exemplo, nós agora estamos a ver Anatomia de Grey e vai ser para durar, porque tem 19 temporadas e eu estou excitadíssima de estarmos a ver aquilo de novo. Também. E eu sinto que às vezes eu tenho que, durante essa série, como eu já sei o que é que vai acontecer, eu tenho que aprender a lidar naqueles microsegundos, microminutos, com a impaciência de já saber o que é que vai acontecer. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, com a tolerância à não novidade. O nosso cérebro está sempre a querer novidade, se reparar. E às vezes num vídeo no YouTube, a pessoa está ali a enrolar e tu tens meio que fazer, por exemplo, aqui no podcast, se calhar às vezes nós estamos a enrolar e a pessoa meio que tem que treinar a sua tolerância para não passar logo para a frente e ver o próximo ponto, percebes? E repara uma coisa, e isto estás a dizer é exatamente a chave pela qual eu escrevi esta sugestão. Porque concordas que o que nós fazemos repetidamente estamos a treinar para ser algo. Se eu estou a treinar o meu cérebro para consumir conteúdos curtos, de forma repetida, o que é que eu estou a treinar? A falta de tolerância, a falta de paciência para conteúdos mais longos, para conteúdos com mais substrato. Por exemplo, achas que isto dava uma longa conversa, mas vou tentar resumir. Vamos cortar, Tiago. Vamos cortar, diminuir. Por exemplo, agora vês que as crianças cada vez estão a consumir mais este tipo de conteúdos desde mais cedo. Achas mesmo que estas crianças que agora têm 4 ou 5 anos, daqui a 15, daqui a 20 anos, vão ter paciências para ler livros? Quando aquele cérebro está completamente doutrinado para coisas rápidas. Ok, eu até posso aprender qualquer coisa, mas ensina-me rápido. Faz cortes de 20 segundos. Sim. Porque tu estás a treinar para ser assim. Como é que, se tu estás a treinar, estás a ser formatado para esse tipo de ações, como é que tu consegues desformatar 15, 20 anos depois? Vai ser muito desafiante.
Percebes o porquê desta sugestão? Porque estamos a treinar o nosso cérebro da forma errada. E quando eu digo isso, não é aquelas pessoas que estão a consumir conteúdos curtos durante 15, 20 minutos. Atenção, que eu próprio estou a dizer isto, mas eu às vezes tenho que me autopoliciar para não fazê-lo. Ei, Tiago, já chega. Já chega. E não quer dizer que não faças também. Eu acho que é isso que eu estava a dizer ao início. Tem a ver com equilíbrio, ou seja, e tem a ver com o quão satisfeito tu estás com esse consumo. Porque uma coisa é tu... Mesmo quem assiste só 10 minutos. Há pessoas que podem assistir 10 minutos e não estar satisfeitas porque não queriam assistir nada. Então eu acho que tem a ver com mais do que haver uma regra de só assistir X minutos por dia. Não, olha para ti e percebe quão satisfeito estás com essa área, com esse campo na tua vida. Não estou satisfeito. Ok, então se calhar podes tomar em prática esta estratégia. E vou aproveitar que estou a falar para passar para o próximo ponto. Passa. Que esta sugestão é muito perigosa porque enrola. Eu já estou arrependida de termos feito 10 sugestões, devíamos ter feito 5. Mas pronto, experimentar iniciar o dia com uma caminhada. E esta aqui, eu não inicio o dia com uma caminhada, mas eu tento iniciar o dia com o mexer o corpo, fazer, não é a caminhada, é outro tipo de atividade física. No caso, a minha atividade física é o ginásio neste momento e eu sinto que muda completamente o meu dia. E eu sei que nós todos já ouvimos aquela pessoa dizer que já não consegue não ir ao ginásio. Eu consigo não ir ao ginásio, eu consigo ficar a dormir, é bastante fácil para mim. Se isso fosse um desporto, eu era federada nesse desporto, com certeza. Tu eras medalhista olímpica. O que eu sinto é, custa-me às vezes acordar, é verdade, mas se eu dormir bem, se eu dormir as horas suficientes, sabe-me super bem, não propriamente o ir, mas o estar lá e depois, no final, obviamente toda a gente sente bem no final depois de fazer exercício físico, mas eu sinto mesmo bem durante e sinto que sempre que vou, parece que me estou sempre quase a superar a mim própria e aí o meu dia corre muito melhor. Não aconselho nada a irem super cedo se dormirem mal, porque isso vai estragar completamente o vosso dia. Mais vale aceitarem que se calhar não têm que ir às 7 da manhã e podem ir mais tarde, podem ir à hora do almoço. Mas para quem sente falta de energia de manhã, eu acho que isto ajuda muito, porque o nosso corpo habitua-se a que vai precisar de energia naquela hora do dia, naquele período da manhã. E depois a verdade é que quando eu comecei a fazer isto, nós íamos ao ginásio na altura à hora do almoço e vimos que não estava a correr bem na nossa rotina e decidimos passar para o período da manhã e a verdade é que eu chegava lá e não apetecia fazer nada, só fazia, sei lá, estava mesmo lá quase de obrigação porque eu sentia que não tinha energia, enquanto quando ia à hora do almoço sentia muito bem. E agora é super engraçado de ver, mas eu vou e eu tenho mesmo energia, ou seja, o corpo habituou-se e não precisamos de explicar o mecanismo, Tiago. Olha, já estava a pensar nisso. Pois eu sei, mas não precisamos. Nós já falámos acerca desse mecanismo. Isso podemos fazer um episódio de podcast sobre isso. Mas é engraçado como o corpo se habitua. Tu conheces-me bem. Como é que sabias que eu já estava? Olha, obrigada. Tu estavas a dizer isso e eu já estava a pensar, claro, isso são... Mas ia só dizer que, no teu caso, se calhar a caminhada também é uma coisa que tu já fazias. Nós agora vamos ao ginásio e pronto, acabas muitas vezes por... fazes uma caminhada, se calhar com o Jaime, mas mais... Porque normalmente é o Tiago que leva o Jaime à rua. Pois... Mas fazes a caminhada com o Jaime, mas se calhar um bocadinho mais curta. Sim, eu levo 3 vezes à rua, né? Assim, a da tarde é mais longa. Às vezes é 1h30, 1h e tal. Às vezes o cão fica na rua 4 horas. Agora tenho que tentar diminuir. Mas ele gosta, o gajo gosta. Mas sim, a caminhada matinal, caso consiga implementar na rotina e caso faça sentido, pode ter aqui vários benefícios, porque, como a Clara explicou, o cérebro consegue prever consegue construir essa previsibilidade e vai-vos, de uma forma simplista, disponibilizar energia para essa hora do dia, porque ele sabe que vocês vão fazer atividade física. Então, é muito importante. Depois ainda podem juntar aqui a questão da luz solar nas primeiras horas da manhã, que também tem aqui alguns benefícios atrelados com o sono. Portanto, sim, é uma boa ideia. Caso faça sentido, caso não faça, também está tudo bem. Já não sei qual é o número. Troca 30 minutos de telemóvel à noite por 30 minutos de leitura. E confesso que nesta eu tenho muita dificuldade. É uma coisa que... eu tento fazer de tempos a tempos, só que eu acho que ainda não encontrei. Eu acho que ainda não percebi se gosto de ler. Eu gosto da ideia de ler, mas ainda não percebi se realmente gosto de ler e em que altura do dia, porque a verdade é que nós temos imensos livros e alguns super interessantes,
Só que eu tenho uma dificuldade extrema em começar a realmente ler o livro que é absurdo. Então, honestamente, não posso dizer que faço isto nem um pouco mais ou menos. Já houve alturas em que me policiava para fazer. Fui. Me policiava para fazer, mas também sou sincera, quando me policiava para fazer também não tirava muito prazer disso. Pois. Ou seja, se calhar eu não sei até que ponto é que... E repara, também desconstruir os livros, realmente, do que eu conheço, talvez seja a melhor fonte de obtenção de conhecimento, de sabedoria, de distração, honestamente. Eu sei que para algumas pessoas o Tiago, eu não me distraio com livros. Imagina, livros para mim, em termos de, lê lá um romance, eu não tiro qualquer prazer disso. Ou seja, o livro não é um hobby, eu não consigo encará-lo como um hobby. Por exemplo, o podcast. Ouvir um podcast é um hobby, eu gosto. Normalmente está atrelado também ao conhecimento, mas outras vezes é só comédia por comédia e eu gosto na mesma. O livro, se me disseres, olha, lê este livro de comédia, estou fora. Não, jamais. Agora, se for um stand-up comedy na Netflix, já estou dentro, percebes? Ou seja, eu olho para o livro simplesmente como uma forma de obtenção de conhecimento. Na minha opinião, é das melhores. Só que é desafiante. Por exemplo, eu não gosto de ler, mas eu obrigo-me a ler porque eu vejo que é muito necessário. Mas o meu problema é que, como eu me obrigo, não é sustentável, porque eu não gosto do processo, percebes? Então, imagina, eu meto na cabeça que vou ler aquele livro e acho que foi o ano passado, nós fomos à Feira do Livro e o Tiago trouxe uma carrada de livros, como sempre, está sempre a comprar livros novos, ou foi há 2 anos, se calhar. Ou foi o ano passado? Não, este ano não fomos, foi o ano passado. Não, foi o ano passado. Foi, este ano não foi. E eu lembro-me que aí eu tomei, não, agora eu vou ler. Mas de repente, sim, eu estava a ler 30 minutos por dia, mas aquilo estava mesmo a ser uma obrigação. E depois eu também vejo que parece que ainda não encontrei a altura do dia para reter a informação, porque de repente eu vou ler à noite, mas parece que eu não retenho, porque já estou cansada. Para que isto pode ter a ver com timing. Tu já percebeste que o ginásio para ti é de manhã, é a tua hora favorita. Quem te diz que o livro à noite não é para ti? E que se calhar tens de tirar ali na hora de almoço um bocadinho. E quem te diz que tens de começar com 30 minutos? Pois. Quem te diz que 10 minutos não pode ser suficiente? Se neste momento não estás a fazer nada, 5 minutos era ótimo. Quem te diz que 2 páginas não podem ser ótimas? Mas arranjar um timing. Se calhar à noite não é para ti. Se calhar à noite tu preferes ver uma série. Mas eu também já tentei de manhã e adormecia. E depois o tempo que eu acordava mais cedo, o tempo que eu acordava mais cedo para ler, ficava a dormir. Tentar explorar a hora de almoço. Porque não 2 páginas à hora de almoço? Pois. Tentar. Ou depois de tentares tudo, se vires não é para ti, porque não audiobook e aprendes na mesma? Pois, isso também é uma opção. Porque não explorar outras formas de obter o mesmo conhecimento de uma forma mais apetecível para nós, ou menos dolorosa? Bem, contratem o Tiago para arranjar soluções na vossa vida. E a próxima é, combine efetivamente algo com aquele amigo que andas a dizer que devem combinar algo há meses. E isto é uma coisa que eu já me revi anteriormente, já não me revejo honestamente, não é uma coisa que eu faça, quando quero combinar algo, combine e pronto. Mas às vezes nós temos a tendência meio para quase que... Há determinadas pessoas que a relação é... temos que combinar algo e nunca se combina e a relação é essa. Há 20 anos. Mas neste espectro também há aquelas dinâmicas que é para parecer bem e que ambos disseram isso e sabemos, ambos quando estamos a dizer isso sabemos que nunca vai acontecer. Pronto, mas não é nesses casos que eu quero agarrar. É mesmo naqueles amigos que realmente se calhar não às vezes a vida mete-se, não é? Acontece, trabalho acontece, para quem tem filhos os miúdos acontecem, então às vezes torna-se difícil e eu acho que é mesmo importante priorizar o tempo com amigos e às vezes pode não dar assim tanto jeito e se calhar tinhas coisas para fazer, mas também não vai ser por não aspirares a casa que vai cair o karma e a eternidade, então... Sim. Se calhar às vezes abdicar de alguma tarefa para passares tempo com as pessoas de quem gostas. Quem diz amigo, diz família, diz... Pá, eu podia ter sido eu a escrever esta porque isto é uma dificuldade que eu tenho. Tu sabes, não é? A dificuldade que eu tenho muitas das vezes em... Já que tivemos 4 meses para ter o primeiro encontro porque ele estava sempre a adiar. O pior é que é verdade. Não, a dificuldade que eu tenho em criar coisas, mesmo com amigos... não... É até um assunto que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos tempos, na psicologia. Como é que
Não é como, é porquê. Não é o como. O como eu já estou a perceber. É marcar e marcar. O meu psicólogo, ele na altura, isto pode ajudar alguém lá em casa, se alguém se, de alguma forma se rever nisto que eu estou a dizer. O meu psicólogo na altura, ele disse-me que, Tiago, isto é simples. Olha para a tua vida de uma forma... Olha para os teus relacionamentos de uma forma profissional. Calendarizas as consultas que dás, as tarefas que tens de fazer. Então, mete simplesmente no calendário que ao sábado tu vais jantar com o teu amigo, tu vais jantar com um casal amigo, tu vais fazer alguma coisa. Leva a construção da felicidade. É um trabalho que deve ser profissionalizado. Encara o teu convívio social. Lá está, porque saúde é bem-estar físico, emocional e social. Então, encara a esfera social como parte integrante do teu trabalho, que é construir felicidade dentro de ti. E eu achei isso, eu tenho que marcar aquilo como se aquilo fosse trabalho. Ele até me disse assim, não te apetece? Vai na mesma. Faz um esforço, porque repara, o ser humano é um ser social, então tens que socializar. Encara isso como parte integrante do teu trabalho. Eu achei interessante. Sim, é um bom insight. Depois temos, coloca limites nas pessoas que têm atitudes que te metem para baixo. E eu acho que isto é mesmo importante e já foi um desafio que eu tive muito na minha vida e me prejudicou muito e fazia com que eu às vezes tivesse atitudes que hoje em dia nem me identifico, para não quase que enfrentar a pessoa no sentido de estás a ter uma atitude que não é benéfica para mim, que eu não gosto, que me está a fazer mal, e para eu não ter esse tipo de enfrentamento, não sei, esse confronto. Acabava por ter atitudes que nem me identifico. Então, eu acho que é mesmo importante nós sermos sinceros connosco próprios e com os outros de, olha, não gosto que faças isso porque não gosto. E dizer, porque às vezes nós também fazemos coisas que os outros não gostam e não fazemos com... Nós nem estamos a pensar no que estamos a fazer, estamos só a fazer. Então, quando as pessoas comunicam, a relação torna-se mais fácil. E às vezes isto acontece. Eu vejo muito em consulta com familiares. Às vezes, e também já me aconteceu, por exemplo, quando eu fazia... imagina, se eu comesse algo fora da dieta, tive a semana toda tipo, a dizer que não podia comer aquilo e depois queria comer algo fora, então vais comer isso. E isto é só um exemplo, porque... pronto, mas... Se nós não explicarmos às pessoas porque é que o então vais comer isso tem algum mal para nós, quando a pessoa está só a dizer porque nem pensou naquilo e nem... Inconsciente a falar. Sim, se calhar a pessoa também não vai adivinhar e de repente estamos ali a amargurar a relação porque estamos a guardar para nós e a ficar irritados com aquilo e depois já nem queremos comer à frente da pessoa. Isto é só um exemplo, pode-se aplicar, aliás, aplica-se a todas as relações, não é? É mesmo importante a comunicação e colocar os nossos limites e há uns tempos eu vi uma frase que era a única pessoa, como é que é? A única pessoa que não gosta que tu coloques os limites é aquela que gosta de ultrapassá-los. Nós devemos sempre, e estou a dizer isto, eu estou a falar para mim, porque eu também tenho essa dificuldade, acredito que a maior parte de nós tem. Nós devemos sempre, e eu tenho que repetir isto muitas vezes, que é para eu próprio aprender, interiorizar, aliás, nós devemos sempre estabelecer os nossos limites e não esperar que os nossos limites sejam respeitados por senso comum. Não, mas ele fez. É senso comum, ele não devia ter feito. É senso comum no teu modelo mental, a outra pessoa vive no mundo dela, tem um modelo mental diferente, tem experiências acumuladas diferentes na sua vida e ela não tem obrigação nenhuma de adivinhar. Tu tens de dizer, olha, no meu mundo isso não é correto e isso faz mal, então esse é o meu limite. Percebes? Sim. Eu estou a dizer isto, mas eu muitas vezes também não pratico. Então, até estou a dizer numa de interiorizar, explicar às pessoas e não esperar que elas adivinhem e depois ficar chateado porque os limites não foram respeitados. Mas eu nem os disse. Exato. Porque eu estou à espera que a pessoa... Não, mas ele devia saber que aquilo é feio, que aquilo não se faz. Não, ele não deve saber nada. Eu devo explicar-me que aquilo, para mim, no meu mundo, aquilo é incorreto. Então... A próxima, tenho que admitir que é a minha preferida e que se eu só pudesse escolher uma, eu escolhi esta, que é adota um cão... A Clara trabalha no IRA, sabiam? Ela neste momento já foi contratada para prestar algo. Ela está em part-time na nutrência, mas depois eu libero-a para... Libero-a, é sério. Liberto-a.
Libero é É brasileiro. brasileiro, né? Eu libero-a para o Ira. Então, Está a gozar, pessoal, para quem ficar com dúvidas. Mas é, adota um cão ou ajuda uma associação. E claramente fui eu que escrevi esta por causa do meu Jaiminho. Jaime e Miguel. Não, Maria. Maria. Miguel era o antigo. E isto porque eu acho mesmo que os animais têm um papel na nossa vida que não tem explicação. E acho mesmo que ter um animal e tratar bem dele. Pois, a segunda parte eu acho que é a melhor. Eu acho que é a melhor. Pode parecer óbvio, mas não é. Para o modelo mental de muita gente não é óbvio. Senão o Ira não existia, né? Ter um animal eu acho que muda mesmo a vida. Sei que há quem não tenha essa possibilidade e por isso pus aqui ajuda uma associação. Nós antes de adotarmos o Jaime, nós fomos família de acolhimento temporário do IRA, que no fundo vocês podem ficar com os animais e não têm despesa nenhuma, porque é tudo... Ficam com os animais até eles arranjarem uma família definitiva e não têm nenhuma despesa com eles, é tudo comida, veterinário, tudo é comparticipado. E, só para continuar a publicidade, eu acho que eles até têm uma possibilidade de família de acolhimento temporário remunerado. Não sei se é bem este o nome, mas eles no fundo pagam... quando estão mesmo a precisar de pessoas, pagam para as pessoas ficarem com os animais, para além das despesas serem todas incluídas, ainda têm uma remuneração por ajudarem. E depois o Jaime, para quem não sabe, foi um desses animais que nós ficámos e ele até quando veio para nós já tinha uma pessoa para o adotar. Eu tenho que contar esta história. Quando nós fomos buscar o primeiro cão, que era a Telma, que nós partilhámos no Instagram, o Jaime estava lá e ele tinha uma orelha para baixo e uma para cima e o Tiago disse, não, aquela. Só que ele disse aquela, mas ele não queria aquela, ele só queria ver porque ela estava muito escondida. Só que a senhora assumiu logo que era aquela. Então depois nós também não tivemos coragem de estar Só logo lavá-la. estar a trocar a cadelinha, coitadinha. Mas também é por um traço de personalidade que nós temos, que é, às vezes temos algum receio de ser mal entendidos, então já está, e para não nos chatearmos, sabes? Para não dizer assim à senhora, olha, esse aí era só para ver, mas eu na verdade queria aquele. Sabes, a senhora podia não gostar muito, então nós... Mas também por estar a trocar de cãozinho, Sim, coitadinha. sim. Mas sentes que foi um misto das duas Mas eu coisas. sinto que o Jaime foi destinado, porque o Jaime já lá estava, eu olhei para ele e eu estava a abanar o rabinho, que ele é todo divertido, apesar de ter medo. E depois nós tivemos a Telma, entretanto, foi adotada, tivemos mais 2 cães e depois veio o Jaime e logo no segundo dia que ele estava connosco eu liguei para eles a dizer... Tem que ser este temos que ficar com ele. Mas pronto, ele já tinha A adotado. Telma, entretanto, foi adotada? Sim, os outros 2 também saíram e depois, pronto, veio o meu Tivemos Jaime. 4 no total, não foi? Sim. 2 pitbulls, a Telma e agora a Jane. Quando adotam um cão, eu acho que é importante avaliar a personalidade do cão, porque nós tivemos vários cães em casa e alguns, a personalidade deles, a forma deles, não se adaptava com a nossa rotina de vida. E eu acho que é um match perfeito quando tu encontras um cão com determinada personalidade. E às vezes eu acho que também cria-se uma expectativa irrealista e por isso é que muita gente tem os cães bebés, depois eles crescem e depois vê que não era bem aquilo que queria. Que já agora não consigo identificar, mas pronto. E eu acho que é por isso, porque eu por acaso sempre eu tive outro cão quando era mais nova e identificava também com a personalidade do cão, mas com esta experiência de ser família de acolhimento temporário, eu percebi que realmente há cães que não se encaixam na minha rotina. Sem dúvida. Devido às suas necessidades, serem muito... Pronto, eram cães muito grandes, no caso. E pronto, se tiverem na dúvida se querem adotar um cão ou não, adotem. Mas repara que aqui nos outros nós explicámos o porquê de termos sugerido, neste não. Neste Foi só fizemos fazer publicidade ao Ira. Porque eu acho que não é preciso explicar. Quem é que... Não, repara, dar a nossa percepção. Ter um animal em casa é uma energia de amor, é uma vibe completamente única. Como eu pessoalmente não sinto isso com quase nada. Então, esse amor genuíno, inocente que os animais nos conseguem dar, eu acho que dá aqui um preenchimento e um significado, um sentido à nossa vida incrível. Então, para quem faça sentido, eu recomendo sempre, mesmo que não possam ter um cão, adotem de forma temporária e gratuita. Ok, depois vão ter que lidar com a despedida, mas a vida é feita de despedidas. Aproveitem os momentos em que estão com os animais e isso é
Isso é simplesmente incrível. Para quem não quer fazer nenhum dos dois ou não pode fazer nenhum dos dois, pode também contribuir com voluntariado e passatempo com animais, mas numa instituição a cuidar deles, por exemplo. Eu acho que este podcast teve uma vibe tão bonita e tão boa que se calhar podemos não fazer a telice da cultura da dieta. Pois, acho que neste nem faz sentido, porque a tolice da cultura da dieta traz sempre aquela... Um bocadinho pesado, não é? Não é pesado, às vezes até é leve, mas é um bocado sarcástico, por vezes. Sim. Então, neste não vamos fazer. Então é isso. Que nós, no fundo, a mensagem que queríamos trazer é que existem N formas de nós cuidarmos da nossa saúde e cuidarmos de nós, que nada tem a ver com dieta, com fazer exercício físico, para queimar calorias, o que seja. E espero que as histórias que nós contámos aqui, as estratégias, não é estratégias, não é dicas, Sugestões. as sugestões que nós trouxemos aqui, que sejam úteis para alguém. E vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas.